Meu amigo e meus irmãos em Cristo Jesus, neste momento eu vou começar a ler a palavra do Senhor nosso Deus. No livro de São Lucas, capítulo 7, versículo 1 ao versículo 10. E depois de concluir todos estes discursos, perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhes uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe conceda isto, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas, quando já estava perto da casa, enviou-lhes o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Diz, porém, uma palavra e o meu criado sarará. Porque também sou um homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isto, e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele. E voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Meu amigo, você acabou de ouvir a leitura do texto da palavra do Senhor nosso Deus. O título desta mensagem é: um militar intercede pelo seu criado. Você observou que aquele militar, ele era um homem oficial do Império Romano e comandava um destacamento de 100 soldados. O centurião era uma pessoa que amava o povo de Israel. Ele amava aquela nação. Ele simpatizava tanto o povo de Israel que chegou a construir uma sinagoga e presenteou ao povo judeu, para que o judeu ali celebrasse culto ao Deus de Israel. Meu amigo, você observou também aqui na leitura da palavra do Senhor nosso Deus, que aquele homem, ele tinha sobre as suas ordens um grupo de soldados que ele poderia muito bem dizer para qualquer um deles: faz isto, ele era obrigado a fazer. Faz aquilo, e o soldado era obrigado a fazer. Ele dizia para o seu servo: faz aquilo, outro, ele é obrigado a fazer. Então, era um homem que tinha uma autoridade, além de autoridade sobre os seus soldados, ele tinha também uma autoridade sobre os seus servos. Então, a ordem que ele determinava era cumprida imediatamente, tanto por parte dos soldados, como também pelos seus servos. E aquele militar, ele não se achou merecedor de ter Jesus entrando na casa dele. Ele se achou assim uma pessoa indigna de ter o Filho de Deus
entrando na casa dele. Então, o que ele fez? Ele enviou anciãos do povo judeu para que eles fossem falar com Jesus, interceder junto a Jesus em favor do seu servo que estava doente. Estava violentamente atormentado. A doença era grave. Aquele militar poderia, na época, procurar os profissionais da medicina, como Lucas também. Lucas era o médico, mas ele optou, ao invés de procurar um profissional da medicina da época, ele optou, escolheu procurar a pessoa de Jesus, procurar socorro em Jesus para a cura da enfermidade do seu servo. Então, ele enviou aqueles anciãos do povo judeu para falar com Jesus, e os anciãos intercederam em favor dele, centurião, junto a Jesus. E eles disseram àqueles anciãos: Senhor, atenda o pedido dele. Senhor, cure o servo dele. O servo dele está doente. Olha como ele gosta do povo de Israel. Ele ama a nossa nação. Ele construiu uma sinagoga e presenteou o povo de Israel. Então, Senhor, veja que ele é um homem bom. É um homem bom. Então, Senhor, atenda o pedido dele. Aí Jesus disse, segundo Mateus, Jesus disse: eu irei e darei saúde ao servo dele. Meu amigo e meus irmãos, o servo do centurião era uma pessoa muito estimada pelo centurião. Primeiro porque era um funcionário, ou melhor, era um criado que obedecia às ordens do patrão. Tudo o que ele fazia bem feito, com boa vontade, com prazer, com alegria. É como está escrito na palavra de Deus: tudo o que fizerdes, fazei-o de bom coração, como se fosse para Deus e não para os homens. E o servo do centurião se encaixava nesse versículo. Servo obediente, servo que fazia as coisas bem feitas com boa vontade. E o centurião não queria perder aquele servo. Aquele servo para o centurião era uma pessoa muito útil. E o centurião, então, movido de grande desejo de ver o seu servo restabelecido e curado, tomou uma decisão. Vou falar com Jesus. Como eu não sou digno de falar diretamente com ele, mandarei os anciãos do povo judeu, para que interceda junto a ele em favor do meu servo. E assim foi feito. E Jesus então disse: eu irei e darei saúde para aquele criado. E Jesus partiu com a multidão e os anciãos do povo judeu em direção à casa do centurião. E à medida que Jesus se deslocava, quando se aproximou a certa distância da casa do centurião, o centurião já havia enviado uns amigos, para falar com Jesus. E os amigos chegaram lá e disseram: Senhor, o centurião mandou dizer que não há necessidade da sua presença física lá. Ele está se achando muito indigno, muito inferior de ter o Senhor debaixo do telhado da casa dele. Ele já queria que o Senhor dissesse apenas uma palavra, porque ele crê, Senhor, que a palavra que sair da tua boca, ela restabelecerá a saúde do servo dele, curará a doença do servo dele. Lembrei-me das palavras do Senhor nosso Deus, quando ele falou através do profeta Isaías. Disse o Senhor: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia.
antes fará aquilo que me apraz e prosperará naquilo para que o enviei. Jesus, certa ocasião, também disse: o céu e a terra passarão, porém as minhas palavras não hão de passar. E o centurião, que tinha tamanha confiança em Jesus, exigia apenas a palavra de Jesus. Jesus disse: eu irei e darei saúde para ele. O centurião demonstrou tamanha fé. Demonstrou tamanha fé. Tamanha fé esta que Jesus disse para aquela multidão, disse: olha, nem mesmo em Israel eu encontrei tamanha fé como encontrei nesse centurião. Este homem tem uma fé extraordinária. O servo dele será curado, porque a fé dele é muito grande, é extraordinária. Eu não encontrei aqui em Israel, na nação para a qual eu vim, não encontrei uma fé semelhante à fé deste homem. E Jesus disse: seja feito conforme a fé do centurião. E Jesus ali parou. Não foi até a casa do centurião. E então voltaram os anciãos do povo judeu. E os amigos voltaram para a casa do centurião. E quando chegaram lá, encontraram o criado, o servo do centurião restabelecido, curado, em perfeita saúde. No mesmo instante que Jesus disse: eu irei e te darei saúde, e seja feito conforme a tua fé, o milagre ocorreu, curando a doença daquele homem, daquele servo. O centurião, ao ver o seu servo curado, deve ter ficado maravilhado, alegre, e aumentou a sua convicção de fé. Aumentou a sua convicção de fé em Deus. Aumentou a sua convicção de fé em Jesus. Meu amigo, eu te pergunto, seja um intercessor junto a Deus, em nome de Jesus, em favor dos teus familiares, em favor dos teus amigos, em favor dos teus inimigos, em favor dos teus colegas de trabalho. Faça como fez o centurião. Busque o socorro em Jesus, porque Jesus tem a solução de todos os problemas. Ele é a ressurreição e a vida. Jesus hoje não está aqui mais na terra, mas está à direita do Pai, no trono de Deus, à disposição para dar saúde, socorrer qualquer que seja a necessidade do ser humano que clamar a Ele com fé e confiança verdadeiramente. Meu amigo, creia no Senhor Jesus Cristo. Aceite Jesus Cristo como Senhor da tua vida. Ele te ama, Ele quer te salvar. Faça como fez o centurião. Muitas das vezes, meu amigo, é a regra normal. Quando uma pessoa adoece aqui na terra, uma das providências que a pessoa toma é recorrer à farmácia, em busca de uma medicação para aliviar a dor ou a febre ou a gripe. Outras ocasiões ele busca um posto médico. Outras ocasiões, quando o caso é mais urgente, ele busca um hospital, uma clínica médica especializada, ao invés de, em primeiro lugar, buscar a ajuda do Senhor nosso Deus. Diz a palavra de Deus: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, que as demais coisas lhe serão acrescentadas. Qualquer que seja o problema da tua família, quer que seja doença, qualquer que seja angústia ou embaraço, qualquer que seja dificuldade, em primeiro lugar, clame a Deus, em nome de Jesus, e tu serás vitorioso, porque Deus honrará a tua fé, a confiança que você depositará nele. Que o Senhor nosso Deus continue nos abençoando em tudo, e eu encerro esta mensagem orando ao Senhor nosso Deus. Meu Senhor, meu Deus, graças te dou por este momento, que aqui estou diante da tua presença, pregando a tua palavra, ministrando o conhecimento do Senhor para muitas pessoas,
Peço ao Senhor, meu Deus, que abra o entendimento de todos que ouviram a palavra do Senhor, para que elas venham a crer no Senhor, confiar no Senhor verdadeiramente com toda a sinceridade do coração. Meu Senhor e meu Deus, salve a humanidade. Eu te peço, em nome do meu Senhor Jesus Cristo, eu dou graças a ti por tudo. Amém.